óculos ou sem óculos? Como é que legal. Tá legal. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô pronto. Então, 3, 2, 1. Bom, estamos novamente reunidas aqui para o 15º programa das 4 enviadas especiais. E dessa vez, eu, Mônica, sou a âncora. E o assunto no mundo está sendo ainda a pandemia e os protestos contra o racismo, que abriram a porta para uma revisão histórica e deixaram em evidência as mulheres como vítimas e exemplo. Então vamos lá. Vamos começar pela Patrícia, que está nos Estados Unidos, onde as manifestações estão atacando e pedindo a remoção de estátuas de homens que defenderam a escravidão ou são considerados responsáveis pelo extermínio dos povos indígenas. Sabe, o curioso que eu lembrei é que aqui em Buenos Aires, onde vivemos eu, Silvia Colombo e Márcia Carmo, já vivemos um episódio parecido. Em 2013, o governo da presidente Cristina Kirchner decidiu retirar a estátua do descobridor das Américas, que tinha sido doada pelos italianos há 100 anos e ficava atrás do Palácio Presidencial. A poucos metros de lá, acabaram erguendo o monumento de uma mulher que poucos conheciam, Juana Azurduy, que era uma boliviana de origem indígena, que lutou contra os espanhóis pela independência do vice-reinado do Alto Peru, que incluía também a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Paty, você vivia na Argentina nessa época e agora está acompanhando outro debate, novamente, sobre o que fazer com a estátua do Colombo, aí nos Estados Unidos, em Nova York, no meio da pandemia. Conta pra gente como é. Exato. Os protestos contra o racismo, né, e a violência policial acabaram com essa consequência que começou lá no Reino Unido, com a derrubada de símbolos escravocratas. A primeira estátua não foi do Cristóvão Colombo e depois acabaram mirando, né, o navegador. E aqui nos Estados Unidos, várias estátuas de bronze, de mármore foram atacadas, tiraram a cabeça do Cristóvão Colombo, picharam, derrubaram. E a gente conversando sobre o foco desse programa, pensamos, foco nas mulheres. E aí me veio à mente, a gente lembrou realmente, Mônica, como você falou, que aí na Argentina, bem ou mal, essa discussão já havia acontecido, né? Porque a estátua do Cristóvão Colombo foi retirada e substituída por uma figura feminina. E pensei eu, temos no mundo estátuas que façam homenagem às mulheres, não em relação a uma ideia, um conceito, mas a mulheres. E aí, bom, pensei que o símbolo, um dos símbolos aqui dos Estados Unidos é a Estátua da Liberdade, né, que simboliza a liberdade, um presente dos franceses aos Estados Unidos no fim do século XIX. É um presente aos americanos e também dá as boas-vindas aí a todos aos imigrantes que chegam aos Estados Unidos, a Nova York. Agora, realmente, essa figura feminina, meninas, não sei se vocês concordam comigo, se existe uma falta de representatividade de mulheres representadas numa figura, num monumento. Márcia, Silvia. Eu acho que sim, até porque a época em que se construíam mais estátuas, as estátuas são representações da formação das nações, né? Em muitos casos, elas mostram o que se consideravam heróis na época em que as nações foram constituídas. E se a gente olhar para esse período, século XIX, principalmente, das estátuas aqui na América, as principais figuras eram homens, né? Era uma sociedade muito machista, né? Quem comandava as embarcações, comandava as empreitadas, né? De conquista, de dominação, eram homens. E mesmo que houvesse mulheres por detrás de movimentos da independência, né? Como a mulher do Bolívar, a Juana Azurduy e outras tantas heroínas da independência, elas não fazem parte do relato oficial das independências, né? Então, é mais difícil você ter estátuas com figuras mulheres. Não, ia dizer que aqui na Argentina tem Evita, né?
Evita. Sim, a gente está falando de estátuas que agora, esse debate eu acho muito interessante, né? Porque o que se diz é que a população global quer combater o racismo e a violência policial também, mas racismo, e não reverenciar, não homenagear representações de figuras, de pessoas que existiram e que foram escravocratas, que viviam da venda de escravos por conta da realidade do mundo naquela época, né, viviam em lugares e dependiam do trabalho escravo, que era o caso do Cristóvão Colombo, né, um italiano, e o governador aqui de Nova York, Andrew Cuomo, que tem descendência italiana, ele disse que ele é contra retirar as estátuas do Cristóvão Colombo, porque ele representa a contribuição do povo italiano aqui para Nova York, que foi diferente do que disse o prefeito de Londres, por exemplo, que num tom totalmente oposto falou. Não disse vamos retirar todas as estátuas de escravocratas, mas disse eu acho que é um tema que merece sim ser reavaliado e vamos ver. E como a Silvia bem falou, meninas, que obviamente nos séculos passados, né, mulheres não tinham esse papel na sociedade, hoje a gente vive esse momento e a gente tem mulheres sim que fazem a diferença. Por exemplo, aí pensei, a prefeita de Washington, por exemplo, a capital Washington, a Muriel Bowser, que durante os protestos ela teve uma atitude, muitos gostaram, outros não gostaram, mas chamou muito a atenção. Ela mudou o nome da rua que dá acesso à Casa Branca e batizou a rua de Black Lives Matter. Vidas negras importam, e pediu para pintar em amarelo bem grande, né, o lema desses protestos, né, a frase que ficou conhecida e que continua sendo verbalizada por pessoas em todo o mundo. E aí pensei que interessante, porque acaba sendo uma homenagem não a uma figura, a uma pessoa, nesse momento que tantas pessoas estão questionando as homenagens a estátuas, figuras que representam uma pessoa, um ser humano, mas acabou sendo e que vai ficar para a história da capital do país, né? Uma rua batizada por um ideal, algo mais amplo. Eu achei uma iniciativa bonita. Verdade. E você falou uma coisa interessante, porque a Estátua da Liberdade, que é o que simboliza, né? Quando a gente pensa em Nova York, nos Estados Unidos, a gente sempre lembra. E agora é um símbolo tão antigo e tão atual que é a questão do racismo, né? A questão do negro. O que eu acho interessante é que é um tema político, porque, como a Patrícia estava dizendo, né, o prefeito de Londres teve uma postura, o governador de Nova York teve outra, o líder britânico teve outra postura, porque ele é contra enfim, que retirem estátuas e etc. Como debates, questões do passado estão tão presentes, como a Mônica disse, é um revisionismo histórico, né? A gente está vivendo um momento com tudo ao mesmo tempo, né? E se a gente se remeter ao Brasil, em Brasília, por exemplo, enfim, a justiça sempre é representada por uma mulher. A estátua da mulher, e no caso do Brasil... A estátua da justiça é uma mulher. E no caso do Brasil teve também, eu não sei se ruas ou praças, ou algo em homenagem a Marielle, que é mulher e negra. E o debate vai além de tudo isso, né, Mônica? Pois é, porque tem movimentos que são fortes, que é como a luta contra o feminicídio, que cresceu muito na América Latina, principalmente na Argentina e no Chile, mas que foram prejudicados pela pandemia, né, Silvia? Nós todas acompanhamos várias marchas em Buenos Aires e em Santiago, nós quatro. E como é que ficou a situação dessas mulheres que eram vítimas de violência? Começamos a marchar todos os anos por causa disso. Como é que ficou isso na pandemia? O movimento em si, o que aconteceu? Pois é, Mônica, aqui na Argentina, que foi um dos primeiros países a surgir um movimento mais organizado contra a violência de gênero, a violência contra a mulher, foi o Ni Una Menos, né, que completou 5 anos na semana passada, 5 anos desde a primeira marcha. Foi pela primeira vez nesses últimos anos em que a coisa começou a ganhar força aqui na Argentina, depois começou a aparecer o Ni Una Menos Chile, Ni Una Menos Colômbia, Peru. No Chile também tem o Las Teses, começaram a aparecer vários coletivos de mulheres em outros países, e a principal bandeira inicialmente foi a da violência contra a mulher, a violência de gênero,
né? Isso teve consequências positivas de início, porque se aprovou a figura do feminicídio como um crime diferente, mas também ampliou a agenda das mulheres, né? Além da violência doméstica, também passaram a lutar por igualdade salarial, por leis de aborto, né? Na América Latina as leis de aborto são bastante atrasadas, enfim. Só que, quando chegou a pandemia, houve uma espécie de suspensão dos outros pleitos para que se reivindicasse mais a questão de medidas contra a violência de gênero, porque a violência doméstica aumentou muito com a quarentena. A América Latina, a gente sabe que é uma sociedade muito machista ainda, então as famílias encerradas em casa acabaram fazendo com que a violência contra a mulher aumentasse também. E há números realmente impressionantes. No México, por exemplo, que eles têm uma linha para que as mulheres liguem para pedir ajuda, aumentou em 80% as chamadas e mensagens de texto. Porque muitas mulheres têm dificuldade de ligar, porque justamente estão em frente daquele que está do agressor. Então, mandam mensagens de texto. Na Bolívia, desde que começou a quarentena até agora, já aumentou 20% com relação ao ano passado, o número de agressões, né? Estamos falando não só de feminicídios, de agressões, de surras, etc. E no Peru, em 8 semanas de quarentena, houve 12 feminicídios. Na Argentina aumentou bastante também, ou seja, é um problema muito, muito grave que está ocorrendo junto com a pandemia. Obviamente, a pandemia domina o noticiário. Não, mas aqui em Nova York só ia dizer que esse problema ele foi ressaltado pelo prefeito, que criou um número específico para que as mulheres vítimas de violência pudessem entrar em contato. Isso ficou bastante evidente, essa campanha que eles fizeram pelas redes sociais ficou muito evidente em abril, quando os casos aqui estavam acontecendo em maior número e as pessoas efetivamente mais dentro de casa. Aqui na Argentina também tem uma linha, né? Tem um telefone também. Em 12 meses, a Argentina registrou mais ou menos 330 feminicídios, é muito para um país de 45 milhões de habitantes. E no período de quarentena, até o momento, né, 56 mortos, ou seja, de 330... Do total de 330, 56 feminicídios somente no período da quarentena, em menos de 3 meses. Agora, me estranha uma coisa, Patrícia, em Nova York só agora criaram uma linha para isso? Porque essas linhas aqui na Argentina já vinham de antes. Esse foi um serviço que foi criado também para outras demandas, não é só especificamente para violência doméstica, mas também para quem está com depressão, problemas psicológicos, e foi uma linha específica criada para atender esse tipo de demanda durante a pandemia, não só em relação à violência doméstica, mas também quem está com problema de depressão, né? E eles oferecem apoio psicológico. Agora, o movimento feminista também reivindica salários iguais para homens e mulheres, mas parece que nessa pandemia essa desigualdade ficou ainda mais evidente, não é? Sim, sim. As mulheres, a gente sabe que, além dessa questão da desigualdade salarial, a tendência, né, quando você vê as cifras da América Latina, é que as mulheres também estão mais vulneráveis do ponto de vista das leis trabalhistas, né? O trabalho é mais precarizado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, na América Latina existem 18 milhões de empregadas domésticas. Dessas 18 milhões, 71% são trabalhadoras informais. Ou seja, são mulheres que ou perderam o trabalho ou estão tendo que ficar em casa. Há patrões que escolhem continuar pagando, porque, enfim, não acham justo que elas deixem de receber, mas também há patrões que dizem, bom, se ela não está vindo, não vai receber. Ou, ainda pior, patrões ou patroas que pedem que a empregada doméstica venha trabalhar de qualquer forma, mesmo sendo contra a quarentena, e, se for o caso, até que durma no emprego. Isso aconteceu muito em El Salvador, no México, na Bolívia, e isso é quase uma medida escravocrata, claro, né? Quase como voltar a esse período. E
Uma coisa interessante que aconteceu no México, há um movimento de gente ligada ao cinema fazendo uma campanha para ajudar as mulheres, e está sendo liderada pelo Alfonso Cuarón, diretor daquele filme Roma, que foi premiado nos prêmios Oscar, e que conta a história de uma empregada doméstica que servia a uma família que é um espelho da família dele quando ele cresceu nos anos 70 na cidade do México. E isso deu muita visibilidade às empregadas domésticas mexicanas, que têm, em geral, raízes indígenas e tudo mais. E o Cuarón, ele, por meio do Twitter, ele começou a juntar outras personalidades do cinema, como García Bernal e a Salma Hayek, que são atores de origem mexicana, e estão todos fazendo uma campanha pelas mulheres para combater essa precarização do trabalho, conscientizar as pessoas que empregam trabalhadores informais que eles precisam continuar sendo pagos, né? Bom, gente, então, só lembrando que as 4 enviadas especiais que se reúnem uma vez a cada 15 dias. Até aqui a gente falou sobre os protestos contra o racismo, que começaram nos Estados Unidos e que estão pedindo uma revisão histórica, e do drama vivido pelas mulheres na pandemia, mas agora a Márcia Carmo vai nos contar uma história que reflete a importância da mulher no Paraguai. É verdade, Mônica. 3 aspectos, né, do que a gente está falando. Um é que 70%, segundo levantamentos, 70% dos profissionais da área de saúde são mulheres. Então, imagina, enfermeiras, médicos, elas passam o dia naquele drama, enfrentando esse vírus terrível, e voltam para casa, e as crianças não estão indo à escola. Imagina a sobrecarga, né, de trabalho dessas mulheres. Se o marido ajuda ou o companheiro ajuda, fica mais leve. Mas elas têm esse lado, ou seja, além da questão das empregadas domésticas, que a Silvia destacou, tem esse outro lado das profissionais da área de saúde, com salários menores e ainda enfrentando essa barra pesada diária. Bom, nesse contexto, como você disse, tem 2 outros lados dessa questão. Um é a questão dos países liderados por mulheres que estão sendo elogiadas, líderes femininas, como, por exemplo, na Nova Zelândia, na Alemanha, em Taiwan, na Dinamarca. São vários países onde o vírus teve menor força ou perdeu território porque as mulheres marcaram uma diferença. E por que, segundo as especialistas em questões de gênero? Muito interessante, porque as mulheres são mais cautelosas, numa liderança elas tendem a ouvir mais vozes antes de tomar uma decisão. Então tem esse lado muito interessante. E a Silvia até comentou, né, na nossa reunião de pauta, porque a gente faz reunião de pauta antes de chegar nesse momento, comentou que a líder da Nova Zelândia, a Jacinda, né, ela disse... Conta você, Silvia, como é que foi? Ela estava dando uma entrevista coletiva justamente quando a Nova Zelândia foi declarada livre da Covid-19, né? Tinha terminado já o último isolamento da última pessoa que havia sido diagnosticada com Covid-19. E aí um repórter perguntou para a Jacinda Ardern como ela se sentiu quando ela recebeu essa notícia. Aí ela falou assim, I did a little dance, ou seja, eu fiz uma pequena dancinha, né? Eu dancei um pouquinho. E aí todo mundo riu, o repórter pediu que ela, você pode fazer novamente? Ela, de jeito nenhum, não. Ou seja, além de ser essa líder com firmeza, com essas qualidades que a Márcia estava levantando, ela também é bem humorada, assim, né? Então, realmente o país tá num excelente momento, eu diria. Não, e pois é, e um contraste disso é que, por exemplo, outra mulher, a Angela Merkel, que é muito vinculada à ciência, enfim, estudou muito ciência, e ela é mais séria, mais dura, também na Alemanha. A Alemanha está sendo muito elogiada pelos países europeus e outros países, porque teve a liderança, está tendo a liderança da Angela Merkel nessa situação, e a Alemanha já está voltando à vida quase normal. Voltando para o nosso vizinho Paraguai, como a Mônica estava dizendo, é uma história muito interessante. No Paraguai, o símbolo é uma estátua de uma mulher, é uma estátua com uma mulher e uma criança. Por quê? Resumindo, o Paraguai só existe por causa da fortaleza das mulheres.
No século XIX, teve a Guerra do Paraguai, ou a Guerra Grande, ou a Guerra da Tríplice Aliança, depende do historiador, como é que ele vai avaliar o nome daquela guerra. O Paraguai tinha 500 mil habitantes. Dos 500 mil habitantes, restaram 116 mil habitantes, segundo levantamentos. O que aconteceu? Os homens foram para a guerra, 90% morreram, e um país ficou praticamente um país de mulheres e de crianças. Então, as mulheres elas são reverenciadas, as paraguaias, porque o país resistiu, o país sobreviveu. Então, elas ficaram em casa com as crianças, elas cuidavam do pasto, em muitos casos elas ficavam dormindo com o inimigo, que eram os colonizadores. Então, é um país muito interessante que está com baixo índice de Covid-19, é liderado por um homem hoje, mas com uma presença feminina muito marcante. Inclusive, uma coisinha que eu guardei aqui para vocês, não sei se dá para ver. Aproxima um pouco da câmera. O que, Márcia? Dá para ver? Isso aqui é chamado Nhanduti. É uma arte europeia, mas que foi adaptada. Nhanduti é uma palavra guarani, e é como se fossem as mulheres rendeiras do nosso Nordeste, só que são do Paraguai. E isso aqui tem um símbolo muito forte para eles. Está nas roupas das paraguaias, nas joias. Isso aqui é uma coisinha de pendurar no cordão. E eu acho que também tem muita presença paraguaia num disco do Caetano Veloso, Fina Estampa, que ele canta várias músicas de vários países e tem lá músicas bem bonitas do Paraguai que a gente conhece tão pouco, está do nosso lado, né? E simbolizado pela fortaleza da mulher e a estátua e tudo isso que a gente está falando. E vai renascendo tu amor em mim. Foi ótimo ver vocês de novo. A gente se encontra a cada 15 dias e adora, porque a chance que a gente tem para se encontrar, né? Porque somos amigas e agora estamos quarentenadas, desde nós em Buenos Aires, que mesmo estando na mesma cidade, a gente não pode se ver. Uma em Nova York, que já morou aqui com a gente, de quem a gente sente muita, muita, muita saudade. Saudade. Uhum. É recíproco. Mas que bom que a gente está sempre conectada e conversando, né? Não só sobre as atualidades, mas também sobre a gente. E o programa número 15. 15! Gente, inscrevam-se no nosso canal, sigam a gente e se quiserem comentar e mandar perguntas, por favor, serão muito bem-vindas. Até porque a gente também tem um podcast, viu? Isso já virou podcast e está nos principais tocadores como Anchor e Spotify. O café da manhã não fica muito mais gostoso ouvindo a gente, né? Lembrando que o programa 14, que foi o anterior, continua muito atual, né? Que a Patrícia caminhou com os manifestantes na ponte do Brooklyn, caminhou por vários lugares de Nova York e está super atual. As imagens são muito lindas, muito interessantes. A Silvia falou sobre a Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, qual é o impacto da Venezuela na questão da pandemia na Venezuela. A Mônica também fez aportes super interessantes e eu acho que cada episódio ele não termina, ele está sempre atual. Isso que eu acho que queria acrescentar claro. Falou é que nem série, né? Assiste um capítulo e tem vontade de ver todos. É isso que a gente espera que vocês sintam. Exato, estão todos aí para serem vistos e ouvidos também. Muito bem, gente. Então tá, porque beijo. Um beijo, porque agora a gente tem que lavar a louça, meditar, fazer ginástica, apurar matéria, todas essas coisas que todo mundo está fazendo por causa da pandemia. Um beijo. Ótimo dia para vocês. Até a próxima. Enviadas. Beijo, tchau. Nós temos aqui o Astor, que é de Beraçateg, na Grande Buenos Aires. A gente tem que mostrar o Astor nesse episódio. Tem que mostrar o Astor. Não sei onde ele está, esperem aí.
Ele tá vindo, olha lá. Só um pouquinho. Oi, Arthur. Gosta muito de ficar Oi, aparecendo. Oi, Arthur. Oi, Vai. Arthur. Apareceu um relâmpago.